Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou com muita saudade de todos vocês. A gente está aqui, no nosso lar, na nossa casa, estudando, mas continuamos aí firmes e fortes na nossa luta. Vamos superar tudo, tudo e tudo. Todo mal um dia há de passar. A nossa aula de hoje, peguem um caderno aí para anotar, pega a caneta, pega o lápis, bota o tema da aula. O tema da aula do professor Carlos do dia 5 de maio foi sobre espiritualidade. Bote aí. O tema da nossa aula de hoje, 5 de maio, vai ser sobre espiritualidade. Então nós tínhamos visto as nossas aulas antes da quarentena, sobre manifestações, sobre como as religiões surgiam, Chama-se isso de místico, As manifestações místicas, o surgimento da fé, da religião. Então, o místico é aquilo que é o quê? Sagrado, divino, E hoje vamos estudar um pouco sobre espiritualidade. Vejam, a espiritualidade, ela parte do interior do homem. Então, ela parte do nosso interior. Lembram que eu falei isso? Quando você fala de religiosidade, a religiosidade ela surge dentro de você. Então, as religiões existem, elas existem todas, pelo mundo. Milhares de religiões, várias. Mas, cada pessoa tem uma forma de acreditar, tem uma forma de ter fé diferente, diferenciada. Isso é a espiritualidade. Então, uma pessoa que é espiritualista é aquela pessoa que acredita em um Deus, que acredita em deuses, que lê livros sagrados, lê a Bíblia, lê o Alcorão, lê a Sutra, que é o livro sagrado do budismo, lê os Analetos, que é o livro sagrado do confucionismo. Então, essa pessoa, uma pessoa, por exemplo, professor, minha avó todo dia reza o terço em casa, na varanda de casa. A sua avó é uma pessoa espiritualista. O que quer dizer isso, professor? A sua avó não está lá rezando o terço para que as coisas melhorem, para que ela tenha paz, para que ela tenha saúde, para que a sua mãe fique bem, para que você fique bem. Isso é espiritualidade. Ela acredita em alguma coisa. Ela tem fé, A fé, a espiritualidade partem do interior de cada pessoa. Então, a pessoa que tem fé é uma pessoa espiritualizada. É uma pessoa espiritualizada. Então, as igrejas, os templos, as sinagogas, as mesquitas, os terreiros, todos esses lugares são lugares sagrados, existem porque as pessoas possuem espiritualidade. Então, a espiritualidade é o que permite surgir uma igreja, é o que permite a um pastor, um padre, um babaorixá, um médium, um sheik, um monge ou qualquer outro líder religioso de estar ali, liderando, ajudando os fiéis, os seguidores a fazerem parte da religião. Então a espiritualidade, ela nasce dentro de cada um, nasce dentro de cada pessoa. E depois é que essa espiritualidade, ela se projeta, ela se manifesta por meio de quê? De atitudes e de ações. Por exemplo, uma igreja que decide pintar um muro da escola, uma igreja que decide doar cestas básicas para as pessoas que moram em comunidades e não têm acesso à água e não têm acesso a recursos durante a pandemia. Uma igreja que decide doar sabão, água, para uma comunidade que também não tem acesso a essas coisas. Então isso é o quê? Isso é a manifestação da espiritualidade, por meio de atitudes, por meio de ações. Então isso é um exemplo da espiritualidade que sai de dentro e vai para fora.
Quando uma comunidade se junta para construir uma igreja, é um exemplo de quê? De espiritualidade. As pessoas estão todas juntas em prol de uma causa comum. No Natal, as famílias se reúnem para comemorar o quê? O nascimento de Cristo. Então aquilo ali, a reunião da família, a família que confraterniza, que faz a ceia, o pai que compra os presentes, o filho que arruma a árvore, isso é um exemplo de espiritualidade. Então isso é um exemplo de espiritualidade. É um sinal de espiritualidade. Então gravem. Espiritualidade, ela nasce primeiro dentro de nós e depois é que se concretiza e se manifesta por meio de obras, atitudes e ações. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Então eu tenho aqui um exemplo também para vocês de livros sagrados que foram sinais dessa espiritualidade e que foram escritos pelos fundadores de algumas religiões. Nós temos aqui o Alcorão, que foi recebido por meio de uma revelação ao profeta Mohammed, e ele fundou o islamismo no ano de 630 depois de Cristo. Então aqui eu tenho o Alcorão, veja aqui como é interessante mostrar para vocês o Alcorão em língua árabe e língua portuguesa, bilíngue, né? Eu tenho aqui também o livro de Mórmon, não é morto não, viu? É o livro de Mórmon. Quem é Mórmon, professor? O livro de Mórmon foi escrito por Joseph Smith no ano de 1830, lá nos Estados Unidos, por meio de uma revelação de Deus, e aí ele fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Mórmon. Temos aqui também o Livro dos Espíritos, escrito pelo professor Allan Kardec, que vai dar origem ao Espiritismo, né, kardecista. Nós temos aqui também os Analectos de Confúcio, ou em chinês, Confúcio. Então nós temos aqui os Analectos de Confúcio. Confúcio foi o fundador do confucionismo, uma religião da China.